Eu acho que o torcedor que segue o time fora, né, da sua cidade de origem, né, é o torcedor que tem um comprometimento, um compromisso maior com o clube, né? É o torcedor que não se limita a ir a alguns jogos ou a ir aos jogos em casa, que já é bastante coisa. É um cara que tem uma relação mais forte, mais intensa. E ele é super importante, porque quando o jogador entra em campo e está fora de casa, jogando fora, né? Ele olha para um canto do estádio do adversário e vê lá algumas faixas, algumas bandeiras, ou uma que seja, do seu time, ele se sente representado na arquibancada. Eu acho que isso é importante para o jogador também. É o cara que faz o gol, ele sabe para onde ele vai correr. E tem alguns caras lá que estão torcendo por ele, né? Então é um papel importante. E eu tenho certeza que qualquer jogador de futebol com o mínimo de sensibilidade, ele respeita o torcedor que acompanha em toda parte. Eu quero ter um objetivo na vida. Esse objetivo é ultrapassar um amigo que está na frente. É esse meu objetivo. Ultrapassar em quem? Qual marca? A marca do Gerry, que passa já de 400 jogos. O Gerry, ele é maluco, vamos se dizer assim. Ele vive em função do Santos, onde o Santos vai jogar. Tipo, a vida dele é isso. Tipo, ele não vai para onde, tipo, o Santos vai jogar em outro estado, outro país, não sei na onde, ele vai. Tipo, a vida dele é seguir o Santos. É maluco mesmo. O Gerry é uma lenda, cara. É uma figura. Eu conheço o Gerry desde as categorias de base. Ele sempre está nos acompanhando, né? Jogo dentro de casa, fora, perto, longe. Então, a torcida, ela é muito importante porque ela entra como um fator motivacional. Nós sempre falamos que quando o atleta ele joga em casa, o jogador, o mando de jogo é nosso, o jogador vê a torcida como um jogador a mais. Então, quando a torcida está apoiando, ela está presente, ele se sente mais seguro porque ele se sente em casa. O fato de ele ser, um torcedor fora do comum, de sempre estar presente, de sempre estar indo em todos os jogos, até do feminino, ele já foi para São Paulo, já foi para Bahia. Então, isso pra gente é muito gratificante. Eu realmente sou uma pessoa que admiro ele pelo que ele faz pelo Santos, que é uma pessoa, pra mim, além de amigo, um excelente torcedor. Pô, meu pai levava sempre a gente de carro pros jogos, aí eu chamava o pessoal da escola, quando a gente era pequeno, ele enchia Paraty. Na década de 90 eu ia quase todos os clássicos com meu pai, todos os jogos. Morumbi, Pacaembu, Canindé. Quando é pequeno você não entende muito, aí você vai indo em jogo, aprendendo a história do clube, frequentando. Aí o sentimento acaba aumentando, né? Santista, não tem como. A partir do momento que ele realmente é torcedor, não desses torcedores de ficar xingando, ele apoia. E, apoiar o futebol feminino já é além de ser torcedor. O Gerry, tirando essa história de viagem, ele é um menino maravilhoso. Ele é um companheiro, entendeu? Agora, ele colocou na cabeça dele que ele tem que quebrar um recorde que eu não sei qual é. Eu já expliquei várias vezes para ele que isso não é recorde. Não é conquista, não é sonho, não é nada. Porque é uma coisa infinita. É ir em todos os jogos do Santos. Para mim é um exemplo que eu vou seguir e meu objetivo é ultrapassá-lo. Isso é uma coisa que ninguém pode cumprir. Então deixou de ser sonho, porque o sonho você trabalha, você conquista e você tem aquela alegria da conquista e você parte para outro sonho. Esse sonho dele, que nem a gente estava falando, impede ele de ter outros sonhos. Desde pequeno eles me levaram. Até os dias de hoje eu vou com a minha mãe ainda. Sempre fui com meu pai e com a minha mãe, agora eu vou bastante com a minha mãe também. Depois da minha mãe é minha vida, né? 24 horas dedicado ao Santos. Acompanhar o time fora não é simples, né? Porque envolve investimento, custa caro, a pessoa precisa ter disponibilidade de tempo, porque tem o trabalho, os compromissos profissionais, estudos.
Então nem todo mundo consegue acompanhar, né? Então acho que esse é um complicador. E poucos têm essa disposição também. Mesmo quando o dinheiro não é o problema, poucos têm esse desejo, essa vontade, até coragem, né? De chegar, encarar o ônibus, um avião, que for, ir para outra cidade, fazer um bate-volta, às vezes, para assistir um jogo de futebol. Não é só questão de condição de poder ir, a pessoa tem que ter disposição, ele tem disposição, porque, pô, todo mundo acha que, porque tá indo viajar, tipo, é tudo mil maravilhas, não é isso. Você passa, tem custo, você passa aperto, é cansativo, é muita coisa, tipo assim, é jogo quinta, depois domingo, depois quarta, depois, não é fácil. Nessas idas e vindas de caravana, já teve muito problema com polícia, né? Graças a Deus, nada sério. Agora, teve problema físico dele quase morrer na estrada, teve problema da flechada, que também eu fiquei apavorada quando eu voltei, porque eu também não tinha ido com ele. E ele tomou aquela flechada na cabeça, que ele podia ter morrido ou ficado cego. Então, foi atropelado numa caravana pro Mineirão, Santos Cruzeiro, em 2008. Eu estava no ônibus da Jovem, era 6 ônibus, a gente parou em Betim. E a gente desceu todo mundo do ônibus, né? Porque lá normalmente a gente espera escolta. E ele desceu, ficou, tipo, não estava nem na pista, ele estava no acostamento, passou um caminhão e jogou propositalmente em cima dele. Uma parte bateu em mim, eu rodei, e a parte de trás da roda do caminhão passou por cima da minha perna. Ele foi desenganado, né? O médico falou que ele ia morrer naquele dia, tal, foi bem trágico. Quando ele já tinha vindo de Minas para cá. Ele teve falta de oxigenação no cérebro, teve uma pneumonia, e aí ele foi para UTI. E ali o médico achou que ele não ia sobreviver. Aí ficou daquele jeito, mas mesmo assim, isso aí não segurou o menino não, continua ainda. A gente foi fazer um tour pelo Vaticano, né? Que a gente estava hospedado em Roma, e saiu o grupo todo para ir para o Vaticano. E ele levou a bandeira, a faixa, aliás. Te sigo por toda parte, que é enorme, que eu também acho que aquela bandeira é um absurdo, porque ela podia ter um terço que ela diria a mesma coisa, né? Porque ela é muito grande. E eu explicando para ele, falei, André, eu sempre falo, não faz isso, porque você está na terra dos outros, você não sabe como é que vai ser, né? A gente tinha chegado poucas horas em Roma, já fomos pro Vaticano para conhecer. Aí tava o pessoal da excursão, aí abri uma faixa, tiramos uma foto. Aí a Praça do Vaticano parou, todo mundo tirando foto da nossa faixa. Aí veio os policiais lá do Vaticano de carrinho, né? Pedindo nosso passaporte. Pra entregar o passaporte, que não, tipo, a gente não tava entendendo muita coisa. Os caras falando rápido, passaporte. Aí os caras levou nós lá pra delegacia que tem do Vaticano. Tava eu, o Jerry e mais 2. Aí eles explicaram pra gente que uma semana antes teve protesto lá. O pessoal abriu umas bandeiras contra o Vaticano, não sei, negócio de preconceito, não lembro do que era, sei que teve alguma coisa assim. Aí a gente foi pra delegacia lá pra explicar lá pra eles. Aí explicamos, mas deu tudo certo. Eu acho que é recompensador para quem vai, é uma aventura, é uma experiência muito bacana, você conhece outros lugares, você vai ter coisas para contar, né? Você vê um jogo na televisão na quarta-noite, você dorme amanhã é um dia normal. Se você tiver a oportunidade, você fizer uma viagem até um outro país, um outro estado, uma outra cidade, para acompanhar aquele jogo, especialmente se estiver com os amigos, e você, mesmo com todo o sacrifício, né, e cansado, uma noite de sono você recompõe isso e depois você vai ter histórias para contar. Acho que é algo muito particular, né? Às vezes, para ele, o maior compromisso é estar ali acompanhando o Santos, enfim, nos jogos, e para ele é dessa forma, para outras pessoas não funciona assim, mas acho que o respeito tem que existir de todos os lados e cada um prioriza aquilo que acha que deve priorizar.
torcedor, aquele que acompanha o clube, ele desenvolve uma relação de amor, né? Igual acontece com as relações que nós temos no dia a dia. O que é uma relação de amor? Ele tem vontade de acompanhar, ele tem vontade de estar perto, ele tem vontade de ver o clube bem, de ver o clube crescer, de ver os jogadores serem bem-sucedidos, assim como acontece nas outras relações. Essa relação de amor, ela é reforçada com o desempenho dos atletas em campo. E toda vez que ele está assistindo um jogo, que ele está acompanhando o clube, ele tem aquela sensação que a gente tem quando a gente está perto de alguém que a gente ama. Prazer em estar perto, felicidade de ver bons resultados. Então é uma troca. Acho que é mais ou menos isso. É uma emoção única, né? Poucos têm esse privilégio de entrar com os jogadores, receber uma camisa ainda do Léo, que é o guerreiro da Vila. Foi muito emocionante. O torcedor do Santos tem que ser o 12º jogador, sair de casa e ir para o estádio, fazer que nem eu faço. Eu já sou sócio desde 89 e não tinha sócio rei antigamente, né? Tem há pouco tempo sócio rei, mas é uma campanha muito legal. Muito obrigado pela placa, agradecer ao Santos, o seu Luiz Álvaro que não pôde comparecer, ao seu Odílio, ao marketing do Santos. Muito obrigado mesmo pela homenagem. Santos, te sigo por toda parte. Sem dúvida ele é um torcedor diferenciado. Só a marca que ele conseguiu de 300 e poucos jogos seguidos já mostra que... Por isso que não tem namorada hoje, né? Que se vive pro futebol e acaba nem tendo tempo para outras coisas. De certa forma, tem muitos que querem, né? Mas não tem a oportunidade, talvez financeiramente, talvez por conta do trabalho, né? Por conta da família, quer acompanhar o time de perto, mas não tem a oportunidade, não tem a possibilidade. O Jerry tem essa possibilidade, toda a oportunidade que ele tem, ele acompanha de perto, né? Nosso carinho com o Jerry e com toda a torcida é igual, mas a gente fica muito feliz, muito contente, né? Por ver um torcedor também tão fanático, né, e tendo a oportunidade de acompanhar o time de perto. Assim, gostaria que tivesse mais Jerrys na nossa torcida, assim, mais gente que fosse para jogo fora. Eu sei que não é fácil, todo mundo tem sua vida, seus compromissos, gasta dinheiro também, com certeza, tem custo tudo, mas seria muito legal se tivesse mais 10, 20, 30 Jerrys. Quanto mais torcedores do Santos representando o Santos pelo país, pelo mundo afora, melhor. Acho que a gente se sente representado. É o que faz a coisa acontecer. É aquele torcedor que não está só no momento bom, não vai só quando o time é mandante, enfrenta várias situações adversas, muitas vezes, passa frio, come, enfim, em nome do amor ao time. Então acho que isso tem que ser cada vez mais valorizado, porque talvez a gente esteja passando por um momento que isso está se perdendo aí no Faço parte da história. De que jeito? Por acompanhar o Santos, estar em todos os jogos, me dedicar ao Santos. Por isso que eu faço parte da história. É o que eu vivo, né? É o que eu faço. Te sigo por toda parte.